Olá, meu nome é Natália Mel Souza, sou orientanda da professora Andréa Queiroz e vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação ecocardiográfica em adultos jovens sobrepesados e obesos. Há marcadores precoces de cardiomiopatia? O sobrepeso e a obesidade se tornaram uma epidemia. Segundo dados da Vigitel de 2019, cerca de 20% da população adulta brasileira apresentava obesidade e cerca de 55% apresentava sobrepeso. A obesidade leva a um estado inflamatório crônico, que pode se associar à disfunção miocárdica. Os efeitos da obesidade sobre a estrutura e função cardíaca têm sido relatados, mas pouco se sabe sobre esses efeitos especificamente em adultos jovens. O objetivo do presente estudo foi estudar o impacto do sobrepeso e obesidade na estrutura e na função cardíaca, avaliados por técnicas ecocardiográficas convencionais e novas tecnologias em adultos jovens. Trata-se de um estudo retrospectivo que foi aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa da UFJF. Foram analisados dados clínicos e ecocardiográficos de 289 prontuários de adultos jovens com IMC acima de 18,5. Os critérios de exclusão foram uso de medicamentos de ação cardiovascular, presença de doenças ou fatores de risco que afetam a função e a estrutura do coração e a fração de ejeção reduzida. Nos anos de 2017 a 2020, foram realizados 9.213 ecocardiogramas na Clínica Centrocard de Governador Valadares. Levando em conta os critérios de inclusão, haviam 1.843 prontuários e, ao aplicar os critérios de exclusão, obteve-se uma amostra total de 289 pacientes. Os indivíduos foram agrupados em eutróficos, IMC entre 18,5 e 24,9, sobrepesados, IMC entre 25 e 29,9 e obesos, IMC acima de 30. Dos 289 indivíduos, 149 eram eutróficos, 56 sobrepesados e 84 eram obesos. As medidas ecocardiográficas foram realizadas por um ecocardiografista experiente e cegado. Foram analisados os índices de massa do VE, diâmetro sistólico e diastólico do VE, espessura da parede septal e da parede posterior do VE, a relação E', a fração de ejeção do VE e a função sistólica longitudinal do VE, cuja sigla é SGL. Em relação à SGL do VE, tem-se os valores de referência. Limítrofe, entre menos 16 e menos 16,9%, reduzido entre menos 12 e menos 15,9%, redução importante entre menos 8% e menos 11,9% e redução muito importante, maior do que menos 8%. A análise estatística foi feita pelo pacote SPSS e a normalidade dos dados foi avaliada pelo teste Kolmogorov-Smirnov. Devido à distribuição normal dos dados, foram feitas análises interferenciais não paramétricas. Foi utilizado o teste de Spearman para verificar a correlação entre o IMC e as outras variáveis. Foi utilizado o teste Mann-Whitney para amostras independentes para comparação entre os grupos. O nível de confiança adotado foi de 95%. Resultados. Considerando a amostra total, houve uma correlação estatisticamente significante positiva entre o IMC e a massa do VE, diâmetro diastólico e sistólico do VE, espessura do septo interventricular e da parede posterior do VE, a relação E' e a SGL, e teve uma correlação estatisticamente significante negativa entre o IMC e a fração de ejeção do VE. Foi observada diferença estatisticamente significante entre os grupos eutrófico versus sobrepeso obeso, para todas as variáveis. O grupo sobrepeso obeso apresentou valores maiores para a massa do VE, diâmetro diastólico e sistólico do VE, espessura do septo interventricular e da parede posterior do VE, relação E' e SGL e valores menores para a fração de ejeção. Houve diferença estatisticamente significante entre os grupos sobrepeso versus obeso para todas as variáveis. O grupo obesidade apresentou valores maiores para a massa do VE, diâmetro diastólico e sistólico do VE, espessura do septo interventricular e da parede posterior do VE, E' e SGL, e valores menores para a fração de ejeção. A SGL estava anormal em 2 indivíduos eutróficos, em 1 indivíduo sobrepesado e em 60 indivíduos obesos. Conclui-se que, em adultos jovens, o sobrepeso e a obesidade estavam associados à maior massa do ventrículo esquerdo, diâmetro diastólico e sistólico do VE, espessura do septo interventricular e espessura da parede posterior do VE, relação E' e comprometimento da SGL, e menor fração de ejeção do VE. Mesmo com a fração de ejeção do VE preservada, grande parte dos adultos jovens obesos apresentavam comprometimento da SGL. E aí a gente tem como implicações clínicas que, nos indivíduos sobrepesados e obesos, deve-se estimular a redução do peso, pois a obesidade é um fator de risco modificável. Sugere-se acompanhamento regular dos parâmetros avaliados nessa pesquisa como uma estratégia de prevenção, antes que ocorram mudanças irreversíveis nos corações desses pacientes. Agradecemos à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e à Clínica Centrocárdio. Muito obrigada pela atenção.